Se eu perguntar para você se definir, provavelmente uma dessas definições você vai falar a sua profissão ou, né, o que você trabalha, alguma coisa nesse sentido. E o trabalho no século XXI, ele se tornou de caráter, assim, supremo, né? Você é o que você trabalha. E eu acho que com o home office, com a inovação tecnológica, a linha entre trabalho e casa e lazer, ela tá cada vez mais fina, mais rala, mais fluida. É muito difícil separar. E esse vai ser um relato meu, que trabalho de home office há bastante tempo, podendo dar o meu relato, né? Porque esse ambiente aqui, por exemplo, que eu tô gravando vídeo, é um ambiente de trabalho, é um ambiente de lazer. Então, como que o seu cérebro, na verdade, o meu cérebro, ele consegue lidar com isso? Já que você não tem divisão do trabalho e o trabalho adquire um caráter tão importante que às vezes você esquece o porquê você está trabalhando. Isso tem relação com a desigualdade social no Brasil, com a condição que a gente está, a periferia do capitalismo. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita, que a gente fala de sociedade, cultura, rede social, política, várias coisas legais. Então considere, se gostar desse vídeo, se inscrever aqui no canal. Eu venho refletindo muito, né? Essa semana, particularmente, é uma semana que eu tô cansado, trabalhando e tudo. E eu estava escutando alguém falar alguma coisa, agora eu não me lembro exatamente, mas era algo assim, cara, para que você se esforça tanto no trabalho se você não desfruta as coisas do trabalho, né? E no Brasil, quem tem esse privilégio, né? Então, eu quero fazer esse contexto primeiro, vamos dizer assim, global e socioeconômico, porque pra gente é muito difícil, né? A gente que é brasileiro, a realidade das pessoas às vezes é ter dois empregos, não porque ela tá num frenesi ali de produtividade, que eu já falei aqui, de ganância, de alguma coisa nesse sentido, é porque ela precisa comer, ela precisa pagar aluguel, e um salário só não basta. Então a gente tá nessa situação. Uma situação onde que muitas vezes ter um emprego só não é suficiente. E é por isso que você é obrigado, digamos assim, a ter duas, três fontes de renda, vender um produtinho por fora, tu vende um cosmético, tu faz brownie, você faz um chocolate, você faz alguma coisa para complementar a sua renda. É uma coisa natural, né? Infelizmente, para um país em desenvolvimento como o Brasil. E é engraçado, pessoal, eu queria compartilhar isso com vocês, que eu me vejo nisso, né? De trabalhando muito para juntar dinheiro e quando eu vejo eu não estou usufruindo da minha vida. E recentemente eu perdi algumas pessoas próximas de mim e eu penso muito em morte, em doença, eu tenho essas piras assim, sabe? De cara, tipo, porque você acha que nunca vai morrer, né? Mas você vai morrer. E pode ser hoje, pode ser amanhã. Na verdade, esse minuto, esse segundo, tem pessoas morrendo no mundo inteiro. Das formas mais aleatórias possíveis, né? Tem gente que o Gugu Liberato caiu do telhado, cara. Arrumando o telhado, caiu, acabou. Então, essa finitude da vida, ela sempre mexeu muito comigo. E quando eu tô muito imerso no trabalho, eu fico pensando, cara, por que que a minha vida é isso, né? Ela se resume a isso, a trabalhar, juntar dinheiro e sabe, o que que eu faço? Que às vezes eu me vejo tão preocupado com o trabalho, tão ansioso, que a minha vida, nada mais importa na minha vida, sabe? Aí tu não tem ânimo pra ir numa academia, pra ver um filme, pra viajar, pra fazer nada. E aí também tem a questão econômica, né? Que você às vezes tem um tempo livre, mas aí você tem que se dedicar a outra coisa pra complementar a sua renda, etc. É muito complicado. E eu falei uma vez com um colega meu que mora em Barcelona. Ele já tá lá há uns 6 anos, 7 anos em Barcelona, na Espanha, né? E ele era brasileiro, trabalhava o dia inteiro aqui, e lá ele já adotou uma cultura europeia que tá surgindo, principalmente com a geração mais nova, que é uma galera, cara, que eles são muito desapegados a dinheiro e eles trabalham pra viver mesmo. Eles não trabalham pra acumular, pra. Tipo assim, é trabalhar, deu meu horário, eu vou embora e vou viver minha vida. Então ele vive muito essa vida de ir pra trilha, de cachoeiras, de viajar, conhecer a Europa e tal. E eu falei isso com ele uma vez, eu falei, cara, mas isso é uma coisa muito europeia, né? Porque a gente aqui não pode se dar esse luxo de você trabalhar 4, 5 horas por dia e vai viajar, vai... Cara, a gente tá na merda aqui, meu. Então, por isso que eu tô falando que esse contexto nosso, ele tem as limitações, né?
não é fácil. Mas eu venho pensando muito nisso. Eu me recuso a me definir só pelo que eu faço, pelo meu trabalho. O trabalho, de forma geral, pessoal, o trabalho, né, o que a gente conhece como trabalho, ele sempre, na história, se a gente pegar da Grécia Antiga, tô falando aqui de 500 anos antes de Cristo, quase 1000 anos antes de Cristo, até muito recentemente, né, até a Reforma Protestante, basicamente, a gente tá falando, cara, de basicamente o trabalho era algo ruim, era coisa de escravo, era coisas indignas. O trabalho era para quem não, assim, não era nem cidadão. Geralmente um cidadão grego, por exemplo, o trabalho era pro escravo, né, cara? O cara podia ter um trabalho ali de artesão, uma coisa nesse sentido, às vezes um comerciante. Mas a maior virtude, né, ali da Grécia, por exemplo, era o ócio. Era você literalmente não fazer nada, né? Porque não fazendo nada, você tinha tempo para discutir política, filosofia, astronomia, matemática. Com a Reforma Protestante, basicamente, Martinho Lutero, que vai dar esse caráter sagrado para o trabalho, né? Então ele faz esse link, e quem vai falar, teorizar sobre isso melhor do que ninguém? Max Weber, grande sociólogo, né? E tem um livro chamado, né, se não me engano, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, alguma coisa nesse sentido. E ele vai teorizar justamente sobre isso, como que o protestantismo, ele pega o trabalho, endeusa o trabalho em um pedestal de, olha, o trabalho ele engrandece a sua vida, ele dignifica a sua vida, o trabalho ele agrada aos olhos de Deus, então trabalhar é bom. Então esse negócio ele está sendo incutido na nossa cabeça há muito tempo. E hoje você vê coaches, né, de produtividade, essa onda de gurus de coach que começou principalmente de 2020 para cá, que a pandemia aumentou muito. Nessa onda de que, cara, trabalha enquanto eles dormem, tenha 5 empregos, 20 fontes de renda, fique rico no marketing digital, seja empreendedor, não seja CLT, não faça faculdade. Essa onda, ela vem crescendo muito, né? E é uma onda, se você perceber, sempre endeusando o trabalho, né? Ela sempre endeusa o trabalho. Eu venho falando muito disso, né? Esses canais de produtividade, se você pegar canais até mesmo de minimalismo, né? Que o minimalismo, você vê, ele fala... Essa galera, eles estão apegados ao trabalho, né? É assim, como você trabalha mais, como você trabalha melhor, como você executa mais tarefas, como você faz o seu dia render mais. Então não há mais uma reflexão do ócio, uma reflexão do descanso, uma reflexão de quem você é quando não está trabalhando. E é uma coisa que alguns europeus, né, já estão conseguindo fazer. Semanas de 4 dias úteis, carga horária de 4, 5 horas por dia, coisas que pra gente hoje é impensável, né? Se pensar a classe média brasileira, o patrão médio brasileiro falar que vai trabalhar de segunda a quinta. É assim, é absurdo, ele jamais vai aceitar você trabalhar 4 horas por dia, ainda que sua produtividade seja a mesma de trabalhar 8 horas. Nunca vai aceitar, porque não... Então a gente tem uma cultura de que a gente mesmo não se sente bem ficando à toa. Então, o home office, e talvez você, não sei se já trabalhou home office, ou enfim, está se tornando cada vez mais comum. E aí o que acontece? O seu lar, que era um espaço sagrado, ele deixa de ser um espaço sagrado. Porque agora ele é um ambiente de trabalho também. E ambiente de trabalho híbrido, assim, é muito difícil você, às vezes, controlar o horário. Porque meu pai, né, ele sempre trabalhou em fábrica, né? Operário de fábrica, então... É engraçado que eu lembro que trabalhava em fábrica, então dava de uniforme, né? Botina, capacete, enfim. E... se ele colocava o uniforme dele, eu sabia que, cara, ele está indo trabalhar, meu pai está indo trabalhar. E quando ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era deixar a botina na porta e entrar. Então, a partir daquele momento, não existia mais o ambiente de trabalho. Ele podia ligar a televisão, relaxar, descansar, e ele só ia se preocupar com o trabalho no dia seguinte, quando eu colocasse o uniforme. Hoje isso acabou. Tu chega em casa, tu continua seu trabalho.
Você leva seu trabalho para casa. Então, essas relações de trabalho, elas estão se tornando cada vez mais intrínsecas. Não tá tendo mais separação de, opa, aqui eu bato meu ponto, entro no trabalho. Isso está acabando. Claro que ainda existe muito desse tipo de trabalho, mas você vê a quantidade de gente que já está de forma híbrida, leva serviço para casa, e você já não sabe quando você está trabalhando, quando você está descansando, é quando você vê já passou da hora. E aí há uma culpa coletiva que nos acomete de, poxa, se eu descansar, eu devia estar trabalhando, eu não mereço esse descanso, eu não mereço esse lazer. Então, o meu ponto é a gente questionar até que ponto o trabalho vai ser a baliza da nossa vida. Porque tem um movimento, né, brasileiro, começou há um tempo já, eu estou até pesquisando, né, que chama VAT, né, Vida Além do Trabalho. Eu prometo trazer mais coisas aqui, né, que fale sobre isso, mas basicamente uma das grandes pautas aí do Vida Além do Trabalho é você acabar com a escala 6-1, que seria você trabalhar 6 dias e folga apenas um. A questão de cargas horárias abusivas. Então, enfim, eles já tiveram muitas, se não me engano, eu esqueci o nome, cara, da pessoa, mas assim, é um movimento, né? Chama Vida Além do Trabalho. Mas eles são uma galera que tá pautando esse discurso, né? De que, cara, a sua vida no trabalho é importante, mas assim, o mais legal tá fora. Você se fode de trabalhar porque a gente quer viver o extraordinário, a gente quer comer bem, a gente quer curtir, a gente quer viajar, a gente quer ficar com quem ama. E essa lógica, ela é fácil se perder. Eu já cheguei ao ponto de trabalha, e cara, eu não usufruo nada, eu não saio, eu não faço porra nenhuma. Então pra quê? Aí eu me perguntava, pra que eu tô trabalhando, cara? Eu sou um escravo. Literalmente um escravo, porque você não faz nada. Tu não sai, tu não come nada, tu não... Você é um escravo, velho. É isso que eu vou ser? Então, como que eu consigo me libertar disso? Como eu tô falando, há uma imposição política, que é, cara, você trabalha, você tem que pagar a conta, a escala 6-1, o caralho, não tem o que fazer. Aí entra a questão política, de movimentos, de petições, a galera tá tá fazendo isso de tipo, cara, a gente quer uma jornada 4x3. Já imaginou uma jornada 4x3? Tu trabalha 4 dias e folga 3. É impensável hoje, mas olha que maravilha seria, cara, você de fato viver a vida. Porque você vai morrer em mais ou menos 80 anos. Isso me deixa, cara, você não tá entendendo, irmão, como é que minha cabeça, ela não funciona bem. Sabendo que eu vou viver em média 70, 80 anos. Média, ou seja, pode ser menos ou pode ser mais. Mas em média 70, 80 anos, já tô com 30. E grande parte dessa vida vai ser se preocupando com o trabalho, trabalhando de segunda a sábado, às vezes, trabalhando o dia inteiro e leva trabalho para casa. E o que você faz na vida? O meu trabalho. E esse movimento dos coaches, ele impactou a internet no sentido de que, eu já comentei aqui no canal, a gente tem vergonha de falar que tá à toa. A gente tem vergonha de falar que tá à toa. Mas a gente não tem vergonha de falar que trabalhou até meia-noite, de que tá trabalhando sábado, domingo. A gente tem orgulho de pegar o celular e falar, olha só, meia-noite eu tô aqui, ó, trabalhando. Nossa, muito cansado, né? Cara, isso é uma desgraça. É vergonha. A gente não pode perder essa vergonha de falar, caralho, não, eu quero viver minha vida. Eu quero postar que eu tô à toa. Eu quero postar que eu tô de boa, que eu tô vendo um filme, que eu tô com o pé pro alto. Pra isso que a gente tá na vida, cara. Então, é um argumento, é um discurso difícil de conceber mesmo. De você pensar uma lógica onde você não vive pra trabalhar e por conta disso você não usufrui nada da vida. Esse modelo... Porque qual que é o modelo hoje? Já parou pra pensar o modelo linear da sociedade? É assim, ó. Tu nasce... Até os 18 anos, tu vai estudar compulsoriamente. Compulsoriamente, só estuda. Aí dos 18 aos 25, tu tem outra parte de estudo, ou um curso técnico, uma graduação, porque tudo que você estudou até agora não serviu de porra nenhuma. Nada. Então, assim, você estudou obrigatoriamente, beleza, agora você tem que ir além. Aí quem tem condição consegue estudar mais 4, 5, 6 anos.
Aí você vai trabalhar por 40 anos. Depois de 40 anos, quando você tiver com 60, 70 anos, aí chega a hora que falam pra você, bem, agora vive o restinho que te falta aí de vida. Aí você já não tem uma articulação funcionando, você não tem saúde, você já não tem saco, você tá velho. Que loucura, cara! É inadmissível pra mim. Inadmissível. E eu preciso, pra mim, achar soluções de viver a vida. Eu preciso sentir que eu estou vivendo a minha vida, cara. Dentro das minhas possibilidades, porque eu não sou rico também. Não sou rico, eu não posso falar, não, vou fazer aqui 4 dias de trabalho, vou folgar 3. Não, mas a gente precisa, além de discutir isso, a política, porque na Europa estão conseguindo, né? Algumas empresas, alguns movimentos, estabelecer semana de 4 dias úteis, por exemplo. Redução de carga horária. Isso são conquistas sociais, pessoal, é importante dizer, porque na Revolução Industrial você trabalhava 16 horas e quando propuseram que, não, olha só, 16 horas é desumano, tem criança trabalhando e mulher. E quando falaram, olha, criança não pode trabalhar, o que o pessoal falou? Não, a gente vai falir. Se a criança não trabalhar, a gente quebra. Então, esse discurso ele sempre será usado. Então, por isso que eu falo, a política é importante estar inserida na nossa vida. Independente se você é esquerda, direita. Mas, assim, a discussão política é o que move a sociedade. E eu acho que a gente, pessoas comuns aqui, né, não pode deixar a discussão lá no alto clero, né? A galera com grana e tal, porque aí não, a gente tem que participar do debate. E eu acho que é importantíssimo a gente ter essa reflexão. É essa a vida que a gente quer? Trabalhar, juntar dinheiro e morrer? Cara, eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida onde eu consiga aproveitar, viajar, ter uma tarde de descanso. Numa quarta-feira, sei lá, ver um filme no meio da quarta-feira. Já pensou como é inconcebível isso hoje? E minha provocação é essa. Por que é inconcebível? Você, na quarta-feira, vê um filme no meio da tarde. É inconcebível. Porque o natural nosso não. Tu acorda às 5 da manhã... Pega no trabalho às 7, vai até 5, aí pega ônibus, não sei o que, chega em casa às 8 horas, faz janta, dorme, acorda no dia seguinte, pum, 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 pum. Não dá, brother. E aí, novamente, há pessoas que estão condicionadas a isso de forma compulsória, não tem opção, e tem gente que tá nessa, tem a opção de trabalhar menos, de viver mais e não consegue, seja por culpa, seja por qualquer coisa, que é o meu caso. Graças a Deus não tô numa situação onde eu sou obrigado, mas... eu mesmo me obrigo. Isso é engraçado porque isso é essa questão da hiperprodutividade, dessa cobrança, é uma coisa que o Byung-Chul Han fala muito, né? O Byung-Chul Han, grande filósofo alemão que escreveu Sociedade do Cansaço, entre outras obras, um dos meus livros favoritos, assim, pode-se dizer até um ensaio, né, filosófico. Ele fala disso, né? Que essa sociedade do cansaço, ela tem uma virada de chave que é... se você tinha antes, né, com Foucault, né, o Foucault vai falar isso, que você tinha uma sociedade que você tinha a figura de um opressor, né, então você tinha a figura do opressor te oprimindo, então você era o oprimido, e vamos dizer, o Estado, o sistema te oprimia, beleza. O Byung-Chul Han fala assim, não, agora mudou, o próprio indivíduo, ele mesmo se inflige, né, ele se castiga, ele é o próprio patrão. Ele que se obriga a trabalhar 12 horas por dia. Não é outra pessoa. É a própria dinâmica da sociedade que faz que esse indivíduo, ele mesmo, seja o próprio patrão. E ele é o escravo dele mesmo. Então isso é genial pra mim, cara. Essa leitura que o Byung-Chul Han faz dessa sociedade de cobrança, de hiperprodutividade, que você é definido pelo trabalho, que o ócio acabou, que você não descansa mais, que você tá ligado o tempo todo, você tá conectado o tempo todo. Então, cara, fica meu convite pra gente refletir um pouco sobre que tipo de sociedade a gente quer. Principalmente que tipo de vida a gente consegue desenhar. Você tem alguma experiência para compartilhar? Eu tô procurando ainda um jeito onde eu consiga dar sentido para minha vida, trabalhando, porque de fato a gente precisa trabalhar para comer, para ganhar o nosso sustento, mas que a vida tem que ir além disso. Eu tenho que ser definido por outras coisas.
Eu tenho que estar feliz. Eu não preciso amar meu trabalho. Eu preciso fazer meu trabalho bem, ganhar meu dinheiro. Agora, essa questão de ame seu trabalho, é a sua vida, vista a camisa. Que vestir camisa, irmão? Eu quero só ganhar meu sustento. Então, esse discurso, perceba que há uma ideologia presente para você se apaixonar pelo trabalho e trabalhar cada vez mais. E jamais descansar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Comenta aí.